Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa série Sublime Psicoterapia de Jesus. Toda semana nós aqui trazemos um tema que a gente vai desenvolver aqui para falar sobre as nossas emoções, sobre os recursos internos que nós podemos obter quando nós temos o conhecimento do Evangelho, porque todo o Evangelho trata justamente de assuntos que dizem respeito à nossa alma, aos nossos sentimentos. E nós estamos fazendo aqui uma série de lives para falar sobre autoamor, sobre autoestima. E hoje, um dos temas para falar sobre autoamor, sobre autoestima, é sobre o auto-perdão, que é o início de tudo, né? E para isso eu trouxe um trechinho muito pequenininho. E já que é Semana Santa, né? A gente lembra os ensinamentos e uma coisa que Jesus deixou para todos nós, que foi o Pai Nosso, essa oração sublime, que resume toda a forma de comunicação que nós temos com o nosso Criador. E um trechinho do Pai Nosso que fala o seguinte: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa afirmação, quando a gente pede isso a Deus, que perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos a dos outros, nos coloca numa posição de entendimento de que falhas que as pessoas possam ter cometido para conosco, nós também podemos ter cometido em algum momento da nossa existência também as mesmas falhas, se a gente tiver o mesmo entendimento e o mesmo conhecimento que essa pessoa tem ou teve. Porque hoje nós estamos aqui um pouquinho mais conscientes, mas nem sempre foi assim. E mesmo assim, nós erramos muitas vezes nos nossos julgamentos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento para com o semelhante. Então, a importância do perdão. O que significa perdão? Significa entendimento, compreensão daquilo que aconteceu. Ora, se Jesus nos ensina, através da oração dominical, através do Pai Nosso, que a gente perdoe os outros e que Deus nos perdoe, o primeiro passo que nós devemos ter para que isso aconteça é o auto-perdão. Porque se nós não aplicarmos a nós mesmos uma certa compreensão, eu não vou dizer só indulgência, porque a indulgência ela também tem que vir com compreensão dos nossos erros, das nossas faltas. Se a gente não tiver esse olhar para conosco mesmo, como é que a gente vai perdoar o outro? Então, o primeiro passo que nós temos que, para conquistar o auto-amor, a autoestima, é o auto-perdão. É o primeiro passo. Porque todos nós gostaríamos de ser uma pessoa feliz, alegre, que acertasse sempre. Mas nós sabemos, até pelo nosso estado evolutivo, que isso não é possível. Nós erramos e ainda vamos errar muito até chegarmos à perfeição relativa. Então, o auto-perdão, ele funciona de uma forma com que nós olhemos para aquilo que a gente fez, que não foi bom, que o resultado não foi bom, mas que a gente vai providenciar fazer novamente, agora com outra mentalidade. Porque se a gente não praticar isso e ficar rodando sempre em cima do erro cometido, o que vai acontecer? É que a gente vai estacionar. Aí a pessoa que não se perdoa, ela acaba criando uma culpa, e a culpa ela tem efeito paralisante. Você para no tempo e no espaço e não vai nem para frente nem para trás. Fica aquilo que nem um looping mental rodando na cabeça daquilo que foi feito. Ora, o importante é
a gente entender que o que foi feito, o resultado não foi bom, e procurar nos modificarmos naquilo que for preciso. Isso é também progresso espiritual. Porque senão a gente vai viver de forma paralisada. E venhamos e convenhamos, né, gente? Ninguém nesse planeta, absolutamente ninguém, veio para esse planeta sem o propósito de progresso. Todos viemos com esse propósito. Claro que em algumas situações pode ser até difícil, mas não é impossível. A nossa realização pessoal de transformação, a nossa transformação na realidade, ela é totalmente possível. Basta que nós ordenemos os nossos pensamentos, as nossas emoções. E o auto-perdão é a estratégia inicial. É quando a gente zera. Tá bom, errei, foi mal. Tudo bem, como é que eu posso corrigir isso? Não dá para corrigir agora? O que eu posso fazer de melhor agora? Essa deve ser a nossa atitude. Por quê? Se a gente não praticar amorosidade com a gente, de entender que nós também somos falíveis, nós não vamos ter condição de entender quem quer que seja. E se a gente não praticar o auto-perdão, a gente não vai poder praticar o perdão, a gente não vai poder entender a falha do outro também. E a pessoa que não sabe perdoar vive sozinha. Vive sozinha, porque nos nossos relacionamentos com o mundo, a gente precisa estar perdoando sempre. A começar dentro de casa, com as pessoas com quem nós convivemos, com os amigos, com os relacionamentos de trabalho, relacionamentos amorosos, com todo mundo. Por quê? Porque todos nós estamos em processo evolutivo. Nós já não somos evoluídos. Nós estamos no processo, e o processo ele é feito de erros e acertos. Então, querer negar que a gente erra, querer negar esse nosso lado sombra, entre aspas, que é aquele nosso lado que ainda não conseguiu trabalhar direito as emoções, é só adiar, né? É só querer viver da forma como os outros pensam. É perder uma outra habilidade psicológica nossa, que é a nossa autenticidade. A pessoa que tem autenticidade, ela assume o erro. Tudo bem, eu errei. Foi mal, né? E às vezes a gente está hoje numa situação, ou num tempo em que você olha a sua vida lá atrás e vê situações que você fala, poxa, se fosse hoje eu não agiria dessa forma. E tudo bem, ótimo que a gente já pense assim. Só que naquela época, naquele momento, era o entendimento que você tinha. Não tinha o entendimento que tem hoje. Como hoje nós vamos errar e amanhã a gente vai olhar e vai falar, poxa vida, agora eu não faria mais isso. E isso faz com que nós façamos as pazes com aquilo que a gente considera o que é pior em nós. Com o nosso lado ainda sombrio. Eu sempre falo para vocês aqui que na psicoterapia, na clínica, a gente trabalha com partes internas. Se a gente não acolher essas nossas partes que ainda estão nessa postura mental de culpabilidade, se a gente não acolher essas partes que ainda ficam se vitimizando, se jogando para debaixo do tapete por causa dos erros, a gente não vai conseguir seguir em frente. E vamos estar adiando a nossa felicidade, que é o que a gente não está querendo. Então, para que nós possamos adotar novas posturas para sermos pessoas melhores, nós não podemos negar ou tentar destruir essa parte sombra, né, que às vezes nos incomoda, porque senão isso é infernizar a própria vida.
O importante para que a gente seja uma pessoa melhor é começar a abraçar a si mesmo. E aí entra, por isso que eu disse que o auto-perdão é o primeiro passo, porque o segundo, que é consequência desse, é o auto-amor. Quando a gente se acolhe, quando a gente aprende a se olhar com bondade, quando a gente aprende a gostar de si mesmo como nós somos de verdade. Não com as máscaras sociais que muitas vezes a gente inventa. Não com verniz social, mas realmente de quem a gente é. Nós precisamos ter esse olhar sincero para conosco mesmo. Porque a nossa melhoria só vai surgir depois que a gente fizer isso. Então, reconhecer os erros. Reconhecer as nossas partes ainda que precisam de acolhimento é o primeiro passo para que a gente desenvolva em nós o auto-amor, a autoestima. E dessa forma, quando a gente se ama, quando a gente se perdoa, quando a gente se estima, quando a gente se dá valor, nós podemos também fazer o mesmo com o próximo. Antes disso, fica muito difícil, porque a nossa visão fica muito deturpada. Então, minha gente, vamos aproveitar essa pequena lição do Evangelho, que é sobre o perdão. Mas hoje, exclusivamente, eu estou focando mais no que se refere ao auto-perdão. Tem gente que fala assim, mas eu consigo perdoar uma pessoa que tenha feito alguma coisa para mim, mas eu não me perdoo quando eu erro. E eis aí o grande erro. Então, primeiro aprenda a se perdoar e depois você vai poder perdoar o outro. Porque não adianta você achar também que perdoou, porque muita gente fala, eu perdoei. Perdoou nada. Perdoou da boca para fora. Eu entendi, mas não aceito. Então você não perdoou. O perdão é quando a gente entende a atitude de uma pessoa que ela fez com aquilo que ela pôde. E aí a gente só vai poder entender isso quando a gente aplicar isso primeiro em nós. Primeiro em nós. Então esse negócio de dizer que é mais fácil perdoar os outros do que a si mesmo, então aí tem problema. Aí tem problema de perfeccionismo. Aí tem problema de um padrão inflexível para tratar consigo mesmo. De uma autoexigência que, em graus muito elevados, podem levar à patologia. Então, muito cuidado com isso. Se esse é o seu problema e se você não consegue resolver isso sozinho, leia o Evangelho, procure entender essas lições como recurso interno para vocês verem que Jesus nunca condenou ninguém. Jesus sempre combateu o mal. Eu sempre estou repetindo isso aqui. Então a gente corrige o que está errado. Mas não combatemos a nós ou o outro. Nós combatemos o erro. E assim fica mais fácil até a gente se perdoar. Porque, mas eu cometi. Você cometeu porque no momento era o que dava para fazer. Agora viu que não deu certo a experiência? Tudo bem, então agora não faz mais. Mas eu acabei repetindo de novo. Então é porque você ainda não aprendeu. Mas vai aprender. Porque quando a gente não usa o processo do entendimento, do perdão, do amor, a vida vem com a dor. Por quê? Porque vivemos num planeta, num universo, aliás, onde existem leis. Não é que Deus vai cobrar alguma coisa, até porque a gente não deve nada para Ele. As leis são claras, é de causa e efeito. Então pare de causar o mal, porque senão você vai colher o mal, porque é causa e efeito, simplesmente isso. Não tem nada de dívida, de débito, essas coisas todas. A gente precisa tirar essas crendices da nossa cabeça. Não, Deus é amor, é justiça, é misericórdia.
e é abundância. E ele criou leis que são autorregulatórias. Então, o que se espera de nós, suas criaturas, emanações dele, que nós usemos da inteligência que nos foi concedida para que a gente faça os aprendizados necessários. E é isso que a gente deve fazer. E se nós ficarmos parados, rodando na culpa, nós vamos ter problema. Porque a lei pede o quê? Movimento, continuidade, aprimoramento sempre. Então, vamos acolher o nosso lado que precisa ser acolhido. É um lado que às vezes a gente não gosta muito, não faz mal. A gente tem que pegar esses comportamentos, pegar esse nosso lado e agregar para o nosso lado que está saudável. Porque Deus, como dizem os Espíritos, ele não quer uma cópia imperfeita. Ele quer que nós cheguemos realmente a alcançar patamares muito maiores. E para isso, de presente, Ele dá para nós a encarnação. Há sempre um novo raiar, há sempre um novo dia para nós, espíritos imortais que somos. Eu espero que você aproveite aí essa reflexão e essa semana, que é a Semana Santa, e pense a respeito do perdão, mas principalmente do auto-perdão. Perceba onde é que você tem que se perdoar. E eu sempre falo, não está conseguindo resolver suas situações sozinho? Procure uma terapia, porque isso vai te ajudar. A terapia é autoconhecimento. E o autoconhecimento, gente, é tudo na vida. Que vocês tenham aí uma excelente semana. E semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com a sublime psicoterapia de Jesus. Um grande abraço e uma feliz Páscoa a todos. Até lá.